Amados irmãos, amados amigos, eu quero compartilhar algo com vocês nesse vídeo, algo que está no meu coração, algo que preocupa a mim, e não só a mim, mas preocupa todo cidadão de bem desse país, ou melhor, todo cidadão de bem desse mundo. Porque o que eu vou tratar nesse vídeo é um problema que aflige, sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro. Mas nós vamos focar mais no nosso Brasil, porque é um país onde vivemos e podemos dizer que é um mundo no qual nós estamos inseridos e fazendo parte. Nós vemos o clamor do mundo inteiro hoje em dia por causa da maldade que existe no mundo. Mas será que essa maldade, será que esta corrupção, será que o problema do mundo que nós estamos vendo e vivendo hoje, será que é novo? Eu posso dizer para vocês que não. O problema do mundo, o problema que as pessoas vivem hoje, da maldade, da corrupção, da injustiça, da desigualdade, da fome, da miséria, eu posso dizer para vocês que teve uma causa única, o pecado. Isso nasceu no Jardim do Éden. Isso nasceu quando nossos primeiros pais pecaram, desobedeceram a Deus. Não foram fiéis naquilo que Deus disse para eles que eles deveriam fazer. E o pecado entrando no mundo é sem dúvida nenhuma a causa de todos os males em que as pessoas vivem hoje. E nós, como pessoas, como seres humanos que nós somos, às vezes nós temos a ousadia de querer culpar os outros pelos problemas que vivemos. E eu digo para vocês, o problema do mundo é causado exclusivamente pelo pecado que está no coração do homem, pela desobediência do homem para com o seu Criador, pela desobediência do homem para com aquilo que é o propósito de Deus, que é a nossa santidade, a nossa obediência à sua palavra. E nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, uma situação muito caótica nesse mundo. E todas as pessoas, não interessa o seu nível cultural, o seu conhecimento, não interessa a sua posição social, todas as pessoas estão angustiadas, estão aflitas, estão clamando por mudanças, mudanças essas que poucas pessoas sabem realmente o que querem. Estão perdidas, estão sem rumo, e a causa é uma só: desobediência a Deus. Buscam realizar os seus desejos, os seus sonhos de consumo, buscam às vezes justiças com as suas mãos e não querem se submeter a Deus. Então eu quero compartilhar com vocês algo que está na palavra de Deus, mostrar para vocês que o homem precisa reconciliar-se com o seu Deus, precisa buscar a Deus se quiser encontrar essa tão sonhada paz, essa tão sonhada justiça social que as pessoas pregam. Porque há, amados, uma força nesse mundo que se opõe ao bem, uma força que se opõe à justiça. Essa força é o pecado, e há uma ação do inimigo por trás disso. Porque o inimigo de nossas almas, o diabo, ele é um ser vencido. Ele foi vencido na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Não há uma força igual que se opõe. Há uma força derrotada, no sentido de que a vitória do Senhor Jesus está consumada. Porém, essa força do inimigo, ele opera mesmo sabendo que ele foi derrotado, mesmo sabendo que ele não tem chance de vitória, ele opera para o mal das pessoas, para oprimir as pessoas. E nós estamos vendo a situação cada vez pior nesse mundo. E eu quero compartilhar com vocês, então, alguns versículos da palavra de Deus. E o primeiro deles está em Apocalipse 12, versículo também 12. O versículo diz assim: por isto festejai aos céus, e vós os que neles habitais.
ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que o autor está dizendo com isso, amados? Se vocês lerem o capítulo todo, como nós não temos tempo, o vídeo ficaria muito grande, eu quero explicar para vocês. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus, o texto de Apocalipse 12 diz que houve uma batalha no céu. Mas aquela batalha foi uma batalha só de expulsão do inimigo de lá. Porque a derrota dele se deu na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus morreu e derramou seu sangue. E a ressurreição do Senhor Jesus foi a consumação dessa derrota do inimigo. Foi a consumação dessa derrota para sempre do inimigo, com todos os seus anjos, com todo o seu exército. Ele foi expulso do céu, não achou lugar mais para ele no céu. Então a Bíblia diz que ele caiu para a terra cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo que resta, amados, é da ressurreição do Senhor Jesus até a volta dele para buscar a igreja. E nós sabemos que os dias são maus, são difíceis, porque o Senhor Jesus disse que tudo isso iria acontecer. E isso não tem acontecido só agora. É sempre, desde que existe mundo, desde que existe homem, o mal é mal. O mal é uma ação contra o bem. Mas nos dias da igreja, depois da ressurreição do Senhor Jesus, é contado como os últimos dias. Então nós temos uma ação que parece invisível, mas essa ação do diabo, que até a Bíblia diz que ai da terra e do mar. E nós sabemos que aqui em Apocalipse, quando fala mar, não está falando do mar, dos oceanos, está falando das pessoas. Então ai das pessoas, ai das multidões, porque o diabo, o vosso inimigo, está cheio de cólera, está cheio de ira, porque sabe que a sua sentença está lavrada, sabe que para ele não tem mais recurso, ele vai ser lançado no lago de fogo para sofrer eternamente, quando o Senhor Jesus se manifestar, quando o Senhor Jesus resgatar a igreja. A sentença do inimigo com os seus anjos, com os ímpios, está lavrada, está decretada. Então ele usa de toda a artimanha para perseguir as pessoas, para oprimir as pessoas, para manter as pessoas nas trevas, para manter as pessoas cegas do seu entendimento, para não conhecer a verdade e serem salvas pelo Senhor Jesus. Então nós queremos mostrar para vocês, amados, sem dúvida nenhuma, que toda essa situação caótica que o mundo vive é pela ação do inimigo, usando os governantes, usando as pessoas, usando o poder econômico para oprimir, para matar, para perseguir, para manter as pessoas nas trevas, para manter as pessoas longe de Deus, na desobediência dos seus corações, na desobediência, na rebelião contra Deus. E as pessoas acham que todo o mal do mundo é causado pelas pessoas. Vocês não precisam ter dúvida que toda maldade deste mundo é uma ação do inimigo usando as pessoas. As pessoas que não têm uma mente transformada no seu entendimento pelo poder da palavra de Deus, elas são dominadas pelo mal. E isso eu digo a vocês que até com permissão de Deus, porque Deus permite que as pessoas sejam perseguidas, Deus permite que as pessoas sofram por causa do seu próprio pecado, por causa da sua própria rebeldia contra Deus. O nosso país está numa situação de calamidade de administração. Nosso país está numa situação que nós às vezes perdemos noites de sono de pensar o que será do nosso país. Mas eu posso dizer para vocês, amados, que é a rebelião do homem, que é a dureza do seu coração. E aí vem a força do mal e usa essas pessoas que já estão longe de Deus, que não obedecem a Deus, e ele usa essas pessoas para oprimi-las, para causar todos os problemas e os males que nós estamos vivendo no Brasil. Vamos dizer de Brasil, para não dizer do mundo, porque o mundo inteiro, a Bíblia diz lá em João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. O nosso país, amados, é um país conhecido como um país cristão.
É um país conhecido como onde as estatísticas dizem que há 25% de evangélicos. E eu digo para vocês, está fazendo diferença? Não, não está fazendo diferença. As religiões do Brasil, a maioria são idólatras. São religiões que não amam a Deus de todo o seu coração. São como os samaritanos da época do Israel antigo, do Velho Testamento. Dizia que amava a Deus, mas amava os seus ídolos. E por causa da idolatria, vem a ira de Deus sobre as pessoas. Porque as pessoas não rendem a Deus. Elas querem adorar a Deus, mas querem adorar os seus ídolos, criado às suas imagens e semelhanças, criado pela imaginação do homem. Nós temos todo tipo de ídolo nesse país. É um país dominado pela mentira, pela idolatria, pela religião vã, pela religião falsa. Temos muitos segmentos religiosos nesse país. E até as próprias pessoas, os próprios líderes, que se diz líder evangélico, são corruptos. Nós temos muitos corruptos. Não são todos, é claro, toda regra tem exceção. Existem pessoas que amam a Deus de todo o seu coração. É como na época de Elias. Elias chegou diante de Deus e disse: Senhor, mataram os seus profetas e só eu fiquei. Deus disse: não, guardei para mim 7.000 joelhos que não dobraram diante de Baal. Então, quando eu falo dos religiosos, existe religiosos perversos, mau, corrupto, sujo. Não estou dizendo de todos, é claro, porque Deus, o próprio Deus é que guarda para si um povo que não se dobra diante de Baal, que não se dobra diante dos ídolos. Mas nós podemos ver a corrupção penetrada não é só na política. Às vezes nós dizemos: a política está suja, o mundo político é sujo. Amados, o pecado é uma lepra que entrou e penetrou em todas as instituições humanas desse mundo. Não tem uma instituição organizada que não tenha corrupção no meio dela. E no meio religioso não é diferente. Aqui em Goiás mesmo nós vemos aí sacerdotes católicos, bispos sendo presos, roubou 2 milhões da igreja. No meio evangélico nós vemos obreiros corruptos, saqueando os bens dos pobres, tomando o dinheiro dos pobres e pagando emissora de televisão, milhões de reais. Pessoas que usam o evangelho para extorquir dinheiro dos outros. Essas pessoas, elas também estão dominadas pelo mal. Aí você diz: então onde está a solução? Eu digo para você que a solução está você olhar para Deus, fazer caminhos retos diante de Deus, buscar o entendimento da palavra, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, deixar Deus revelar para você a vontade dele que está revelada na palavra. Não é sair por aí correndo atrás desses religiosos falsos, com promessas falsas, dizendo: proclame isso, povo de Deus, o Brasil é do Senhor Jesus. Eu digo para você o seguinte: o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação, porque Deus criou todas as coisas e todas as coisas são deles, são de Deus. Não há nada desse mundo que não seja de Deus. Porém, pelo fato das coisas ser de Deus, criada por Deus, isso não impede que as pessoas se corrompem. As pessoas não amam a Deus. Não adianta dizer jargões evangélicos, dizendo: proclame isso, que o Brasil é do Senhor Jesus, que isso não vai mudar nada. Só vai mudar, amados, se você mudar a sua vida. E mudando a sua vida na obediência da palavra de Deus, buscando a Deus, rendendo-se a Deus, conhecendo a palavra de Deus, deixando a corrupção. Porque não adianta você pôr culpa nos políticos, pôr culpa no sistema do mundo, se você também é corrupto, se você mente, se você prostitui, se você não obedece seus pais, se você aceita suborno, se você paga suborno. Você tem que fazer caminhos retos diante de Deus, diante dos olhos de Deus. O Senhor Jesus, lá em João 8, quando ele estava discutindo com os judeus religiosos, os judeus disseram para ele que tinha como pai Abraão. Aí Jesus disse: se Abraão fosse de fato vosso pai, vocês fariam as obras de Abraão. Mas vocês são filha do diabo. O diabo é homicida, mentiroso desde o princípio do mundo. E vocês são mentirosos, são homicidas, são corruptos. Então vocês são filha do diabo. Há uma diferença clara na Bíblia, amados. Jesus deixa isso claro,
que aquele que é de Deus, ele ama a Deus, ele obedece a Deus, ele ouve a palavra de Deus. Quem não obedece a Deus, quem não submete à vontade de Deus, essa pessoa não é de Deus. A Bíblia diz claramente que ela é filha do diabo. Lá em João 5, o texto que eu já disse, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: sabemos que aquele que é nascido de Deus se guarda e o maligno não lhe toca. E como que você nasce de Deus? Isso não é uma obra sua, não é uma obra operada pelo homem, isso é uma obra operada pelo poder do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 1, João diz que os quais não nasceram da carne, não nasceu do sangue, não nasceu da vontade do homem, mas nasceu de Deus. E isso foi dado então o direito de ser chamados filhos de Deus. E aí João diz: esses que nasceram de Deus, Deus os guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder e ação para destruir a vida de uma pessoa se não for pela permissão de Deus. E essa pessoa que é nascida de Deus, ela não vive na prática do pecado, ela é guardada, ela não tem prazer no pecado. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 6, que como podemos viver para o pecado, nós que para o pecado morremos? Porque o que é criado em nós é uma divina semente, e Pedro diz que essa semente não é uma semente corruptível, é uma semente vinda de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa que nasce de Deus, ele não pode viver na prática do pecado, ele não pode conformar-se com o pecado, ele não tem como dizer que é um cristão e prostrar diante de uma imagem de escultura, ele não tem como dizer que é um cristão e adorar um ídolo criado pela imaginação do homem. A palavra de Deus deixa claro para nós que só há 3 que dá testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os 3 são unidos num só propósito. A Bíblia só nos revela Cristo, os profetas falaram de Cristo, os anjos anunciaram Cristo, os apóstolos do Senhor Jesus. Leiam a Bíblia para vocês verem, os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, de João, todas só falam de Cristo, o Apocalipse só fala de Cristo. Então nós não temos nenhuma lógica bíblica para acrescentar outro nome diante de nós, entre nós e Deus, que não seja Cristo. Então eu posso assegurar para vocês, amados, que a situação caótica que o mundo vive hoje é por causa da rebeldia do coração do homem, é por causa do distanciamento do homem de Deus, é porque o homem quer servir a Deus, mas quer servir os ídolos, quer servir o dinheiro, quer servir as riquezas, não quer servir a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Busque a Deus, busque a verdade, leia a Bíblia. Não espere melhora para esse mundo, amados. O Senhor Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor esfriaria. Nós não vemos amor mais nas pessoas, nós não vemos amor no coração das pessoas. O que prevalece no mundo é a maldade, a perversidade. Agora, você pode estar pensando: então o que fazer? Eu posso dizer para vocês, amados, que nós não temos nada a fazer a não ser buscar a Deus. É buscar a vontade de Deus, é amar a Deus. E o Senhor Jesus disse para os discípulos dele, para os apóstolos, que eles seriam a luz do mundo e o sal da terra. Agora eu digo para vocês o seguinte: a luz e o sal não têm poder para mudar o mundo, mas tem poder para conservar. Porque Deus, amados, permite a operação do erro, mas Deus detém o erro em certo ponto. Porque se Deus não deter, se Deus não intervir e não deter a ação do mal, o mundo auto se destrói. As pessoas auto se destroem mutuamente. O mundo já teria sido destruído pelo mal. Então nós temos que ser luz no mundo, iluminar, abrir a mente das pessoas, clarear a mente das pessoas com a palavra, com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é Cristo, e nós temos que salgar, dar sabor a este mundo, no sentido de perseverar em obediência a Deus, para que Deus preserve este mundo, porque o valor do sal, quando é usado, é para preservar. Então nós como cristão, você como cristão, como igreja do Senhor Jesus, o nosso papel é fazer com que Deus, através da ação do Espírito Santo, nos usem para preservar este mundo, para que o poder de Deus intervenha e este mundo não seja autodestruído pela perversidade do homem, pela maldade do homem. O cristão tem esse papel, preservar, ser usado por Deus para preservar o mundo, pela misericórdia de Deus, pela ação de Deus, por amor aos seus,
que são chamados segundo o seu propósito, Deus preserva este mundo, Deus guarda este mundo, Deus nos livra do mal. Que nós possamos, amados, despertar para a realidade deste mundo, mas para a realidade da fé, para a realidade da busca de Deus, da entrega a Deus, e clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós e levante um governante com a mente dominada pela ação de Deus, para que opere justiça nesse Brasil, para que estabeleça a paz nesta nação, porque a paz não vem do homem, a paz não vem do governo, a paz não vem da ação humana, a paz vem da ação de Deus, quando Deus opera no coração das pessoas e estabelece a paz. Porque todo o poder, toda a autoridade vem de Deus. Deus é a autoridade suprema deste mundo. E Ele usa, amados, os governantes, às vezes para punir as pessoas. Deus levanta governante perverso para punir as pessoas pela sua maldade. Será que o Brasil não está sendo punido pela maldade? A Bíblia diz claramente que feliz é a nação cujo Deus é Senhor. E eu posso dizer para vocês que os brasileiros não constituem Deus como Senhor, não. O Brasil tem uma imagem de uma santa criada pela imaginação do homem como padroeira. Toda cidade brasileira tem um padroeiro. Então Deus não é Senhor desta nação. Deus não reina no coração das pessoas. Se todas as pessoas voltassem para Deus, o mundo seria diferente. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Você prega, honra a Deus, testemunha de Cristo, e só crerão aqueles que Deus chamarem para crer. E as pessoas crer, amado, não depende da nossa ação, não depende da nossa vontade, não depende da sua artimanha, do seu modo de agir. Depende da ação de Deus, usando o seu testemunho. Quando o seu testemunho é fundamentado na palavra, aí Deus traz as pessoas à obediência. Por isso que nós somos chamados para ser sal, para preservar, somos chamados para ser luz, para brilhar em um mundo de trevas, fazer diferença nesse mundo, no sentido de levar a vontade de Deus, de mostrar às pessoas o evangelho da graça de Cristo, para que as pessoas crendo passam a obedecer a Deus. E Deus, pela misericórdia dele, por amor da igreja, por amor dos seus filhos, que são verdadeiramente filhos, Deus detém o mal, Deus repreende o mal, Deus levante governantes que governem com justiça, porque Deus usa os próprios governantes como um chicote para punir as pessoas. E eu não tenho dúvida de que esses governantes psicopatas que o Brasil tem tido, esses esquerdistas, pode ter sido o chicote de Deus para punir esta nação. Então está na hora, amado, de fazermos caminhos retos diante de Deus, buscar a vontade de Deus, confiar que Deus vai mudar a situação desta nação, levantando governantes que governem com justiça, levantando governantes que governem para o bem das pessoas. Mas eu posso garantir para vocês que, de acordo com a palavra de Deus, o mundo caminha de mal para pior. Mas Deus pode deter, Deus pode intervir para preservar, para que o mundo não auto se destrua. Portanto, amados, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, busque conhecer a vontade de Deus, não confie no homem, não confie na força do homem, não confie no dinheiro, confie em Deus. Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas. Ele sim tem poder para intervir, para mudar a situação deste mundo. Porque não tem refúgio neste mundo. Você acha que você ir para os Estados Unidos você estará guardado? Engano. Você pensa que você ir para a Europa você estará protegido? Ledo engano. Porque o problema do mundo hoje é um só: corrupção, maldade dos governantes, governantes corruptos. A Europa está cheia de imigrantes, vindo de países governados por ditaduras, vindo de países governados por governos corruptos, ladrão, que rouba a nação, deixa o povo passando fome e necessidade. Então o mundo está totalmente desorientado. O mundo está totalmente sem rumo. E você não tem para onde correr. Você tem que buscar refúgio em Deus. Busque conhecer a Deus. Busque conhecer a vontade de Deus. Entregue os seus caminhos a Deus. Confia que
que Deus fará o melhor na sua vida. Mesmo que você não seja guardado até às vezes de morrer, mesmo que você venha morrer pelo testemunho de Jesus, porque a Bíblia nos assegura isso. A Bíblia nos assegura que o Senhor Jesus foi levado como ovelha muda para o tosqueador, e a Bíblia nos assegura que Ele nos deixou exemplo, e esse exemplo, para ser seguido, poderá nos levar à morte, mas que se você for levado à morte e morrer por amor a Cristo, dando testemunho de Cristo, com a sua morte você glorificará a Cristo, porque tudo nesse mundo passa, tudo nesse mundo caminha para o fim, mas aquele que morre salvo, aquele que nasceu de Deus, que morre pelo seu testemunho, que morre honrando a Deus com a sua vida, esse viverá. O Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Leia a Bíblia, renda-se ao Senhor Jesus, dispõe o seu coração a obedecer a Deus, a ouvir a voz de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de honrar o Senhor Jesus e de não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para o alto, porque a Bíblia diz que do alto é que vem o nosso socorro. Que Deus assim nos abençoe, que você possa entender os desígnios de Deus na sua vida.